Então, qual é a diferença entre evangelismo e evangelização? Será que é a mesma coisa? Embora os dois sejam sinônimos, mas nós vamos tentar explicar aos irmãos. Explicar o porquê da evangelização. Por que nós devemos evangelizar? Observe que o apóstolo Paulo aqui, ele já adiantou muitas coisas aqui, né? Que um dos objetivos dele era trabalhar não em vão. Nós não podemos semear de qualquer maneira e não esperar um retorno daquilo que nós semeamos. Nós devemos trabalhar para colher. Ninguém trabalha, joga ao vento a sua semente. Ou seja, nós devemos trabalhar e procurar encontrar um resultado. E ele diz aqui, né, que se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Olha a diferença, amados. O Operador Magno falou sobre a primeira era da igreja, a era de Éfeso. O amor que havia naquela igreja. O amor que eles tinham. Se nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro onde está registrado o começo da igreja, nós vamos observar que a igreja levou adiante a ordem de Jesus. E outra coisa interessante que nós devemos prestar atenção, amados, que o ID, ele não é opcional. Não pode aquela irmã escolher, não, eu sou membro da igreja de Deus, mas eu não vou evangelizar. Simplesmente não vou evangelizar. Logo você já está errado, isso não é opcional. Paulo diz que é uma obrigação, é uma responsabilidade. Mas esse trabalho, ele tem que ser feito de boa vontade. O tema dessa festa é Jovens Evangelistas. Esse trabalho que vocês vão fazer deve ser feito de boa vontade. Se você não faz de boa vontade, você faz simplesmente porque tem de fazer, diz o apóstolo Paulo, apenas desempenhe um cargo que não foi confiado. Nós devemos fazer por amor. Todo o trabalho que nós vamos desempenhar na igreja deve ser feito por amor. Não deve ser feito de uma forma forçada. Amém. E quem vai nos levar a fazer esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos dar capacidade para nós fazermos esta obra. Mas eu quero dar esse trabalho aqui para um irmão que não pegou aí e que me respondeu a seguinte pergunta. No Antigo Testamento, quem foi a primeira pessoa a evangelizar? Venha pegar aqui. Quem é que vai responder? Você não pode responder. Esqueci de te falar. Eu vou dar uma outra chance aqui. Ela falou que foi Deus. Agora, para você ganhar, você vai ter que me dizer o texto onde está escrito isso. A Luana não podia responder. Perdoe, né? Mas você ouviu eu te falar. O Senhor fala para ela? Se não vale. Foi Noé? O texto Magno? agora. É o texto. É o texto. Então, para lá, você vai vir Gênesis 3,15. Gênesis 3,15? Será? Ah? Será que esse texto vai estar claro lá? Não, eu acho que não. Eu estou com o texto ali. Hã? Ali eu vou mudar. Vamos lá? O texto fala assim, que Deus, querendo salvar a humanidade, anunciou o evangelho primeiramente a Abraão. Você pega e você dá para alguém, tá? Gálatas, capítulo 3, por vossa memória. Veja lá esse texto aí. Gálatas 3, versículo 8. Escolha uma pessoa e dê. Quer que diz lá? Talvez você nunca tentaram para isso, né? Mas a primeira pessoa que trouxe o evangelho foi o próprio Deus. Trouxe a patriarca Abraão. Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão. Dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então ele foi o primeiro evangelizador. E você é filho de quem? De Deus. Né? A gente sabia decorado. Decorado, né? E a gente não tenda para isso, né? Isso. E no Novo Testamento, vou dar mais um brinde aqui, irmã Luana. Você vai responder, pegar lá com a irmã Luana. No Novo Testamento, quem foi o primeiro cristão a ser chamado evangelista? Noé, no Novo Testamento.
Misericórdia. Foi o Felipe? Hã? Acho que foi Felipe. Irmãos, concorda que foi o Felipe? É porque Paulo. Acho que eu vou tirar os obreiros dessa jogada aqui. Vou deixar só os irmãos, só os membros ali, tá? Porque aí não vale, né? Né, meu irmão? Aí não vale. É melhor, né? Hã? É só o macho que Pois é, não responde mais nada. Deixa os irmãos responder. As irmãs ali, olha. Lá atrás ali. No Novo Testamento, quem foi o primeiro cristão a ser chamado evangelista? Traga aqui o brinde, Mamana, que eu vou dar para alguém aqui. Vou dar um brinde para alguém aqui que vai receber esse simples aqui, ó. Simples, né? Bora lá? Não acharam, não? Ih, o negócio tá ruim, tá? Atos 21, versículo 8. Os irmãos responderam aqui corretamente, né? Agora vai ficar difícil eu dar o print, né? Então agora foi o seguinte, quem achar primeiro e ler vai levar isso aqui. Atos 21, versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 de Campos Pérez. Então o diácono Filipe foi dos primeiros a receber. Tá quente aqui, mano, o negócio aqui, tá? Tá quente demais aqui. Esse ventilador que ele tá tirando por enquanto. Tá quente aqui demais, eu já tô começando. Tava frio e só pra cá. Tava gostoso ali atrás, mas agora tá. Comecei a molhar aqui. Aí pode ligar aí, o seu, eu acho que já dá uma. Porque não veio mais o ar pra cá, ele ficou tudo pra lá. tá. Foi. Acho que vou passar esse computador pra lá, né, já. Quiser liga aí, Mário, liga você. Bora ver se não vai atrapalhar muito aqui, né? Quer ver? Não, deixa bem baixinho. Bem pouquinho. Isso, né? Então vamos lá, Matos. Vamos correr aqui que o nosso tempo está. Se o Marco não leu ali, né? Sim. Ele vai dar para alguém. Escolhe uma dos irmãos lá do Bengui, lá, uma das suas ovelhas de lá para os irmãos lá. Amém. Então vamos lá, Matos. Na introdução aqui, diz assim: evangelizar é a missão mais importante da igreja. Essa missão não é somente da liderança da igreja, mas de todo crente salvo em Jesus. Todos temos a responsabilidade de anunciar as boas novas do reino. Se não levarmos a sério essa responsabilidade de anunciar o evangelho, jamais teremos ou seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Desde o início do seu ministério, ele sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora da sua missão e da tarefa que nos confiou, como está em Marcos 16, versículo 15, que ele diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus amados, quando nós temos essa missão diante de nós devemos também ver que é uma responsabilidade de nós levarmos esta mensagem. Eu sempre me lembro de uma frase, até que uma denominação ela usa aí, quando fala sobre evangelismo, que ela fala o seguinte, que o evangelismo se faz com os pés dos que vão, com os joelhos do que oram e com as mãos dos que contribuem. É verdade. Então, existem várias maneiras de você contribuir para o evangelismo. Se você não pode ir, você pode contribuir para que o obreiro ele possa chegar e alcançar aquele resultado. Você não pode contribuir financeiramente, você pode dobrar os teus joelhos para que o trabalho do irmão lá onde ele estiver possa ser eficaz. Em uma das suas epístolas, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e ore por mim, para que me seja dado a palavra no momento certo. Agora imagine se eles evangelizassem a irmã Letícia e deixassem a irmã para lá. Ela ia crescer? Não é verdade? Ou seja, a evangelização ela compreende também isso, a integração do novo convertido na igreja. Você trazer ele para a igreja, começar a envolver ele nos trabalhos da igreja, para que ele possa então ser fortalecido, para que ele possa ser incluído no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esta observação é importante, compreende também o discipulado
E o batismo e a integração do novo convertido, aproveitando todas as oportunidades. Qual o potencial que aquela pessoa tem? A irmã tem, né? O jeito para bateria, já colocaram a irmã ali. Mas o novo convertido ele sabe cantar, coloque ele para cantar. Ah, mas ele gosta de evangelizar, leva ele contigo para evangelizar. Ele gosta de orar, porque lá fora ele orava, coloque a mão para orar. Então, você vai integrar a pessoa no trabalho da igreja. Evangelismo é isso também. O irmão está chegando na igreja. Não foi você que trouxe, foi outro irmão que trouxe. A evangelização também, na integração, você vai abraçar aquele irmão, vai dar as boas-vindas para ele. Pega o número do WhatsApp dele, manda mensagem, bom dia, boa tarde, paz seja contigo, tudo bem, meu irmão? Você veio ao culto hoje, você tem uma reunião aqui, coloca aí no grupo da igreja, começa a envolver esta pessoa, isso também é integração. Amém, Senhor. Não adianta simplesmente nós evangelizar se nós não cuidarmos. O discipulado, ele é algo muito importante na evangelização. O trabalho que os irmãos vão fazer na prática amanhã, esse trabalho, se os irmãos tiverem a oportunidade de pegar o contato de quem você evangelizou, né? Convidar ele para vir o culto. Eu não posso ir amanhã, você pode deixar seu contato comigo, quando você estiver disponível você vai, vou marcar o culto com você, você vai lá e tal. Então dê atenção para essa pessoa, assim você vai conseguir um objetivo maior na tua evangelização. Amém. Evangelismo e evangelização, né? Olha só, nós temos aqui 2 pontos importantes. Por quê? O evangelismo, do que nós estamos tratando aqui, é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Deus, de acordo com as narrativas e proporções do Antigo e do Novo Testamento. Como era que se trabalhava no Antigo Testamento? Nós vemos aqui sobre Abraão. Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O evangelho tem que alcançar a todos. Alcançar os teus vizinhos. Lá no meu bairro tem que começar pelos meus vizinhos. Eu tenho que começar da minha família. Eu tenho que evangelizar todos. Você não pode selecionar Cicrano, Bertrano para evangelizar. Não, eu vou evangelizar para aquele irmão porque eu fui com a cara dele. Não é assim não. Porque Jesus veio buscar e salvar a todos que se achavam perdidos. Você não pode selecionar as pessoas. Ah, mas aquela amiga ali, aquela pessoa é viciada em drogas. Não vou evangelizar ela porque ela não tem tendência para a religião, né? Eu vou evangelizar aquele irmãozinho que passa ali para o culto todo dia. Acontece isso. Eu não aconselho muito você fazer isso. Está pescando no aquário dos outros, tá? Pesca em rios que tem muito peixe para pescar, irmãos. Às vezes aquele irmãozinho que está passando lá é só um problema para a igreja dele. Aí você puxa para cá, ele vem trazer problema para cá. O que vem fácil, fácil vai também, tá? Não vai naquela, vou naquele irmãozinho porque é mais fácil, ele é mente fraca, eu vou lá, não. Vá sempre no mais difícil. O que é mais difícil é melhor, é mais duradouro. É verdade. É mais maduro, né? Amém. Então, a gente tem que ter essas características, né? Então, olha só. Em Atos, o evangelismo fornece também as bases metodológicas, a fim de que os evangelizadores cumpram eficazmente a sua tarefa. O que são, então, essas bases metodológicas? O apóstolo Paulo tratou aqui, no verso que nós lemos aqui da abertura, que ele trabalhou de diversas maneiras para alcançar os seus objetivos. E o que foi que Paulo ele fez para alcançar os seus objetivos aqui? Ele falou no texto que nós lemos, a partir do versículo 10. Vejam só o que Paulo lhe fez, versículo 19, né? Embora eu seja livre para com todos, firme servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Firme de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esses são métodos evangelísticos.
Você não tem um método engessado, eu não posso dizer, olha, irmão, vá, este é o método mais eficaz para você evangelizar. É Deus que vai te dar essa luz. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai chegar com a pessoa? Por onde você vai começar a evangelizar a pessoa? Então você tem que orar e pedir essa direção de Deus. Porque às vezes nós estamos num método tão engessado de evangelizar e nós não temos resultados. Nós temos que procurar trabalhar com métodos eficazes. Amém. Aí tem uma lição nessa novo estudo aí, o pastor Delfino vai abordar vários métodos de evangelismo, os irmãos vão aprender, vai ser muito maravilhoso, de como você alcançar os teus objetivos no evangelismo. Eu não quis incluir nesse material aqui porque a igreja vai estudar posteriormente este assunto, né? É sobre evangelismo. Então, neste novo estudo que nós estamos tendo aos sábados, vai falar muito sobre evangelismo, método de evangelismo, né? Como alcançar seus objetivos e tudo mais, como evangelizar, a quem evangelizar, como se deve portar o evangelizador, enfim, são vários métodos. Isso aí está dentro do evangelismo. Isso você aprende antes de sair para a rua. Para que quando você sair para a rua, você já sabe o que vai fazer. Outra coisa importante, ainda falando sobre método de evangelismo. Se você vai distribuir uma literatura para alguém, em primeiro lugar você precisa conhecer e saber o que está escrito naquela literatura, né? Porque se eu chamasse o irmão aqui e desse essa apostila aqui para você me explicar, talvez você não saberia me explicar. Por que você não saberia me explicar? Você sabe me responder? Hã? Não havia lido, você não sabe o que está escrito aqui. Eu não conheci o assunto. Você não conhece o assunto. Quem preparou o assunto foi eu. Você não conhece o assunto. Então, imagine que você chegue com uma pessoa, você sai de casa empolgado, pega uma literatura, o Magno vai marcar amanhã aqui, né, o evangelismo, aí você pega a literatura, você nem leu. Você não conhece o assunto. Né? Aí você chega lá, aí a pessoa te faz uma pergunta dentro daquele assunto. Nossa. Hã? Deixa eu ler aqui, irmão. Aí vai ler. Né? Magno, vem aqui, explica para a irmã aqui isso aqui. O Magno vai. Aí o Magno, se o Magno não estiver perto, né? Aí vai ficar complicado, não vai? Dá um saco para O cara vai suar frio. Então o trabalho, você tem que ter este conhecimento do material que você vai trabalhar. Amém. Quando você compra uma ferramenta, Raimundo tem esse teclado aqui, com certeza para usar ele teve que ler o manual. Sim. Né? Tem várias funções ali. O irmão não foi ele quem fabricou. Ele tinha necessidade de ter um teclado assim. Mas para ele saber utilizar os recursos que estavam ali, teve que ler a letra miúda, não é isso? Sim, verdade. E é na letra miúda que está o segredo, irmãos. Então você que vai evangelizar, você que vai nesse trabalho, você tem logo que começar a aprender antes de sair para este campo missionário. Então nós já vimos aqui que o evangelismo é a parte teórica. Já a evangelização é a prática efetiva da proclamação do evangelho, quer pessoal, quer coletivamente. Eu digo aos irmãos que um dos evangelismos mais difíceis para alguns é o evangelismo pessoal. É aquele que você vai no braço a braço, no mano a mano. Você vai chegar você e o pecador ou o religioso. Você vai falar diretamente com ele. Porque é muito fácil chegar nesse púlpito aqui, irmão, sempre falo aos irmãos, e falar da doutrina de Deus para vocês. Vocês todos creem. Eu acho que não tem ninguém que é contrário. Tem alguém que é contra aqui? Não, né? Agora imagine eu chegar com esta doutrina no meio de um grupo de religiosos. Nossa. Né? Não é, Raimundo? Chegar no meio do pessoal lá. Entra aqui, irmão, sente aqui, bora conversar um pouco aqui. Aí o camarada vai te colocar numa rodada de fazer 1.500 perguntas. Já passei por isso. E uma das coisas que o apóstolo Pedro fala assim, irmãos, estejamos sempre prontos para dar razão a qualquer um, né, que pedir motivo da esperança que é em vocês. Estejam sempre prontos. Amém.